Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para juntos estudarmos a palavra de Deus. Nós, como os irmãos já sabem, estamos estudando a revista desse trimestre. Ela trata sobre sexo, poder e dinheiro, né? Não necessariamente nessa ordem. Dinheiro, poder e sexo seria a ordem aqui da nossa revista. E hoje nós encerramos os dois primeiros temas, dinheiro e sexo, e nós vamos entrar hoje especificamente no tema poder. E o tema em especial relacionado ao poder é o poder que destrói. Nós vamos ver este poder, esta ferramenta que tem uma relevância e uma importância na vida de qualquer pessoa, na vida da organização da sociedade, na vida da organização de um governo, da vida de organização de uma empresa, na vida de um funcionamento de uma igreja. Há a necessidade de que hajam pessoas investidas de poder, porque senão torna-se tudo um caos, torna-se tudo uma anarquia, não é? O poder ele foi estabelecido por Deus com esta função didática de organizar a vida em sociedade, principalmente se considerarmos a proporção que a sociedade mundial tomou. Hoje nós somos quase 8 bilhões de seres humanos na face da Terra e mais do que em qualquer outro período da nossa história, nós precisamos de patamares, de estamentos, como a gente chama. Nós precisamos de pessoas com autoridades investidas de poder para que elas possam ajudar no processo de organização social. Vamos orar a Deus e na sequência nós daremos então continuação à nossa meditação. Senhor Deus Todo-Poderoso, no nome de Jesus Cristo, meu Pai, nós glorificamos ao Teu santo nome. Meu Senhor amado, nos curvamos diante da Tua soberania e do Teu poder inimaginável, ilimitado. Meu Senhor da glória, em nome de Jesus Cristo, nós queremos buscar, meu Pai, o Teu favor para nos abençoar no ensino, na meditação desta palavra, Pai, desta lição de escola bíblica de hoje à noite. Fala ao coração dos nossos irmãos que nos ouvem e que o Teu Espírito ministre em cada vida segundo a necessidade de cada um. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Então, como dizia agora há pouco, o poder que destrói. Nós vamos ver, isso já fica claro pelo título da lição, que é o lado negativo do poder, né? E eu vou aqui passar a palavra para o meu irmão Wagner, que é aí o superintendente nesse assunto, sobre o que é, para ele dar uma palhinha para a gente sobre o que é exemplos de poderes que destroem. Diga aí, irmão Wagner. Ele que tem o poder da caneta, né, por ser advogado, diz que eu que tenho esse poder. Quem Imagina dera. só, quem sou eu, né? Quem sou eu no mundo de LOL, como diz o outro? Quando a gente fala de poder, a primeira coisa que vem à nossa mente já é aquela frase que está bem na nossa sociedade, né? Quer conhecer o caráter de uma pessoa, dá poder para ela. O poder está na vida de todo mundo. Se você consegue ter uma vida sexual regrada, se você consegue ter um dinheiro de uma forma regrada, eu creio que o poder, uma hora ou outra, ele vai entrar na sua cabeça e vai mudar a sua vida, seja no casamento, seja no seu trabalho, seja na igreja, em qualquer lugar. Vai subir aquele negócio aqui no coração que esquenta, onde você vê que o seu poder te dá alguma vantagem, você vai utilizar ele com certeza. Para que serve o poder? Nós vamos falar nessa lição. Para que serve? Por que Deus deixou o poder para alguns? Para que tomassem conta de tudo? Para que governassem pequenos governadores a grandes impérios? Deus sempre colocou grandes governadores no mundo, então nós vamos estudar esse tema. Nós vamos estudar sobre José, que foi governador do Egito aí. Ele como governador foi um bom exemplo, né? Nós vamos falar disso mais para frente. Ele não foi um governo que destruiu. Ele foi um exemplo de bom governo, mas nós vamos falar isso depois. Então o poder existe para glorificar a Deus,
para beneficiar os necessitados e também para promover a justiça. É para isso que serve o poder. Então você pode fazer isso dentro da sua casa, no seu trabalho, em qualquer área da sua vida, usar o poder para isso. Tudo para a glória de Deus, assim como também foram os outros 2 tópicos aos quais nós estudamos aqui. Interessante pensar no poder como fonte de organização da sociedade, como aliás já demos uma palhinha agora atrás. Vamos imaginar qualquer instituição que o mundo tenha, da qual todo mundo seja, sob o ponto de vista organizacional, todo mundo igual a todo mundo. Uma instituição em que não exista uma pessoa que esteja investida de uma responsabilidade maior. Uma pessoa que não avoque para si, que não chame para si, ou que não tenha a incumbência de representar passiva e ativamente aquela instituição da qual ele faz parte. No caso de irregularidades que existam, no caso de conflitos que existam neste contexto social, podemos tomar como exemplo uma própria igreja. A Bíblia nos diz que o Senhor Jesus Cristo mesmo deixou uns para pastores, evangelistas, doutores e mestres. Isso apenas para citar algumas, das autoridades que o Senhor Jesus Cristo deixou. O Senhor Jesus Cristo mesmo ostentou a condição de mestre, que era uma autoridade. O Senhor Jesus Cristo, na condição de mestre, ele instituiu discípulos que depois se transformaram em apóstolos, que foram os responsáveis pela organização da doutrina, por escrever a doutrina da palavra de Deus, obviamente que devidamente inspirados pelo Espírito Santo. Nós temos, enfim, hoje, muito frequentemente, na liderança das nossas igrejas, diáconos, presbíteros, pastores, missionários, obreiros de um modo geral, líderes de departamento. Isso tudo são autoridades, são pessoas que foram investidas de um determinado cargo de confiança, de uma determinada autoridade para ministrar num determinado departamento da igreja ou até mesmo na vida daqueles que compõem a igreja. Isso serve para a igreja, quanto para uma empresa, quanto para um governo de uma cidade, de um estado ou de um país. O objetivo, como muito bem disse o nosso irmão Wagner, da instituição do poder vindo de Deus é sempre com o propósito de beneficiar os liderados. Não podemos nos enganar. Autoridade, poder, investimento de autoridade não é jamais poderes ilimitados que façam com que as pessoas, só porque foram investidas de uma certa autoridade, subjugue o seu semelhante, subjugue o seu próximo. Aliás, nós tivemos oportunidade lá atrás, quando falamos da questão da igreja, do casamento, da igualdade, da paridade existente entre homem e mulher, que o homem é o cabeça da família, que também é uma autoridade instituída por Deus, e a mulher deve ser submissa ao homem, não é uma submissão subserviente, não é isso, não é um tapete, não é um capacho para que o homem faça dela o que bem quer. Assim também são todas as autoridades que o Senhor Deus constitui. O fato de qualquer um de nós sermos constituídos pastores nos faz melhor do que o nosso irmão? De maneira nenhuma. O Senhor Jesus Cristo pagou o mesmo preço por todos nós. Entretanto, por uma questão de administração, por uma questão de governo, de controle, o Senhor Deus institui pastores, mestres, presbíteros, diáconos.
E estas pessoas não são melhores do que ninguém, porque o que elas exercem também é uma função administrativa estabelecida por Deus. Para quê? Para que haja governo na obra do Senhor. Nós podemos tomar como gancho a fala de Paulo aos Coríntios, quando ele diz o seguinte: olha, a igreja é um corpo, formada de diversos membros. Ele dá exatamente esse exemplo para nós, demonstrando de que, embora nós tenhamos alguns membros que pareçam ser mais importantes que o outro, na verdade, ninguém é mais importante que ninguém. Ele exemplifica. Todos são orelhas? Todos são nariz? Todos são bocas? Obviamente que não. Porque se todo mundo fosse orelha, onde estaria a cabeça? Onde estariam os olhos, a boca e etc. Então, nós temos que ter a noção de que a investidura de autoridade que recebemos da parte de Deus tem como objetivo, primeiro, a glorificação do nome do Senhor através da administração coesa de sua obra, do controle, da gestão de sua obra. E isso são capacitações que nós recebemos do Senhor, para a glória do Senhor e para bendizer o seu nome. E eu aí passo então para o meu irmão Wagner, para que ele dê, por exemplo, já que o nosso tema, o poder que destrói, e nós estamos logo enfrentando o aspecto negativo do poder, que o irmão dê exemplos de poderes, de manifestação de poder dentro da nossa sociedade, que tem maculado, que acha que pelo fato de ter sido investido de poder, que é melhor do que o seu próximo, ou que possa fazer o que bem entende com o seu semelhante em consequência do seu cargo. Isso acontece em todas as áreas da nossa vida, desde o pequeno até o maior, desde o pequeno agricultor até o mais alto, mais poderosa indústria que tem no país. Então a demonstração de poder é tremenda. Nós temos visto isso agora na sociedade recentemente com a política. Todos nós temos vivendo esses últimos tempos aí, um querendo ter um poder maior que o outro, e uns com poderes muito maiores que outros, uns para o bem, a maioria para o mal, infelizmente. Alguns ainda escapam disso, temos bons políticos aí, mas em suma eles querem apenas o poder pelo poder, querem estar acima e governar apenas para ter essa autoridade e manipular. Proveito próprio. Proveito próprio, é o que a revista fala de corrupção. Autopromoção. Exato. Tudo para uma corrupção, mas não estou falando dessa corrupção de dinheiro, não. Ele fala de corromper uma sociedade inteira. O próprio poder corrompe. E corrompe muito, porque faz com que a pessoa comece a agir de uma forma que vai muito além da sua capacidade de ação, do seu longa-mandos. Ele extrapola aquele poder que ele recebeu, do qual ele está investido. Inclusive a revista fala disso aí, que o poder, o que corrompe, esse poder que destrói, é quando você quer um poder maior do que aquele que você precisa, ou quando você quer ter algo que é maior do que você pode galgar. Então você faz o possível para ter esse tipo de autoridade sobre os outros e o poder sobre o movimento que te cerca. Aquela cosmovisão que eu sempre digo, tudo aquilo que cerca você, você quer ter o poder e o controle de tudo aquilo. Nós somos tendenciosos a isso, a Bíblia é assim desde o começo. Começando ali com Adão. A Bíblia nos exemplifica isso. Exato. Adão já tinha o poder sobre todas as coisas, mas ainda assim foram seduzidos a querer ser igual a Deus. Para ser igual a Deus. É um exemplo do poder que corrompe. Exatamente. Nós podemos citar outro poder que corrompe com Herodes. Os magos do Oriente chegaram, viram que a estrela que sinalizava o nascimento de Jesus Cristo havia surgido, vieram então para adorar e presentear o Senhor Jesus Cristo. Só que como eles não tinham com precisão o exato lugar onde Cristo estava, eles acabaram parando e falaram com quem? Com Herodes. E disseram, olha, onde está o rei dos judeus? Nós viemos para adorá-lo. E olha a audácia, o abuso de poder, olha o despotismo de Herodes.
por ciúmes, querendo se perpetuar no poder, não querendo que ninguém concorresse com ele na condição de governante, porque os magos chegaram para Herodes e disseram: onde está o rei dos judeus? Ou seja, causou um tremendo ciúme, um desconforto muito grande para uma pessoa despótica que não tinha condição de ser investido do poder que tinha. Então o que ele manda fazer? Com os ciúmes, porque ele combinou com os reis, com os magos, de que os magos voltassem e dissessem onde Jesus Cristo estava. Como eles não voltaram e não informaram, ele abusou do poder dele. Ele extrapolou os limites da investidura do poder dele, que era para a glória de Deus, e ele simplesmente mandou matar todas as crianças de 2 anos para 2 anos para baixo. Ou seja, a mortandade que ele causou por um ciúme imbecil foi inimaginável. Imagine as dores, imagine o sofrimento, imagine quantas vidas ele não desgraçou com esse gesto infeliz. O Evangelho de João fala de uma mulher que perdeu os filhos e chorou amargamente. Inclusive, isso foi profetizado no Antigo Testamento que iria acontecer. E essa mulher realmente chorou amargamente. Eu não lembro o nome dela agora, mas está na Bíblia essa citação do sofrimento, da amargura. Imagina você perder filhos. Poxa vida. Mortos gratuitamente apenas pelo poder de um Herodes, pela né? ordem de um Herodes. E isso tem acontecido ao longo da história. Nós temos casos recentes como Hitler, Stalin, talvez a China aparecendo como um poder absoluto aí no mundo. Isso tem sido terrível. Esses governos socialistas que têm dominado alguns países que estão caindo, como Coreia do Norte, aqui Cuba, a própria Venezuela, que estão perto de nós. Vocês sabiam que Venezuela, 20 anos atrás, era o país mais rico aqui da América do Sul? E o socialismo entrou e transformou nisso. Não digo que o socialismo, também não estou colocando a culpa neles, mas em déspotas realmente, como o Reginaldo costuma dizer essa palavra. É que o sistema realmente permitiu. Socialista é terrível, né? Então, surgiu um ditador naquele país que acabou com aquela cultura. Voltando aqui à revista, nós temos o exemplo do rei Saul. Perfeito. O rei Saul tinha influência sobre as pessoas. De longe as pessoas já ouviam que ele era alto, vistoso. A Bíblia Bonito, fala, né? que ele é assim. Ele tinha poder sobre as pessoas, ele tinha persuasão, ele formava opiniões ali onde ele estava. E em certo momento o poder subiu para a cabeça dele. Quando ele percebeu que Davi estava sendo querido pela população, intentou matar Davi. Quando percebeu que seu próprio filho tinha uma amizade tão chegada ao próprio Davi, o Jonas, né? Jonas. Tinha uma amizade ali com Davi, ele foi contra o próprio filho, não reconhecendo o caráter de Davi. Quando foi guerrear, ele mesmo resolveu tomar o poder do sacerdote, fazendo o sacrifício para ir para a guerra, onde ali ele praticamente perdeu o seu reinado com aquela atitude. O poder corrompeu este homem, um homem de Deus ali, foi corrompido de uma maneira muito singular. A Bíblia mostra isso para nós. Então esses são os tipos de poderes que destrói. E é bom salientar que nós estamos falando aqui de políticos, estamos falando de sociedade, estamos falando de Bíblia, mas isso acontece dentro da sua casa. Perfeito. Hoje nós temos filhos que têm poder sobre os pais, dominam os pais. A sociedade ensina isso para as crianças. Tem criança que domina pai. Criança de 2, 3 anos que dominam os pais completamente. Elas têm o poder na casa. A criança chora, a criança pede, se pede doce dá, se pede uma roupa dá, se quer sair dá. Ou seja, a criança não sabe o que é um não. E o pai está criando isto em casa. E depois ele vai ser a própria vítima disso. Já está sendo. Ele está legitimando realmente a falta de limite, a falta da hierarquia, porque ela se aprende dentro de casa. Ela começa aqui dentro de casa. Porque infelizmente, também me coloco nisso aí, já fui vítima disso, não tão assintosa assim, mas a filho-idolatria, né? Filho-idolatria que se fala. Nós idolatramos nossos filhos. Nossos filhos são idolatrados e uns idolatram demais essas crianças. Isso tem
trazido muita confusão dentro da casa. A mulher, quando quer mandar no marido, como o Reginaldo disse, a mulher tem que ser submissa ao marido. Vamos entender que eu não estou falando de capacho aqui, não é isso. Nós já explicamos bem essa submissão em pé de igualdade. Mas quando a mulher toma, você pode perceber, um lar que é dominado pela mulher, ele desmorona. Presta atenção nisso. Não estou falando que o marido agora é que tem esse poder, não. É igualdade. A mulher precisa respeitar o marido e o marido respeitar a mulher. São funções que foram dadas divinamente para o homem e divinamente para a mulher. Se extrapoladas esses princípios estabelecidos por Deus, é difícil, não consegue subsistir. É importante isso que o Reginaldo falou. Eu toquei em submissão, o Reginaldo também, mas quem está falando isso é a palavra de Deus. Você percebe que nós tocamos aqui em Eva, quem comeu o fruto? Eva. Ela que foi seduzida. A serpente viu que ela era mais sensível, ali é uma boa conversa, e ela caiu na conversa da serpente, e depois ela deu o fruto para o marido. Mas quem pecou? O marido, porque a ordem foi dada para ele. E Deus foi cobrar quem? A mulher? Não, o homem. É bíblico isso. Não podemos escapar do que a Bíblia ensina. Não estamos aqui sendo machistas. Não é isso, não é esse o caso. Estamos colocando a palavra de Deus em evidência. Ok? Entendam bem isso. Voltando aqui então para essa questão do poder que destrói, que outro exemplo nós temos dentro da Bíblia que seja demonstração de destruição? Nós temos o exemplo de Nabucodonosor. Nabucodonosor era um imperador do seu tempo, foi um dos maiores impérios que o mundo conheceu, que era o Império Babilônico. Ele foi enaltecido por Deus porque foi Deus quem o investiu deste poder. Nós podemos pegar aqui o texto de Romanos, capítulo 13, e nós vamos ver um ensino, uma instrução direta da Bíblia dizendo que todo o poder é constituído por Deus. Se todo o poder é constituído por Deus, logo Nabucodonosor e até mesmo os déspotas são constituídos por Deus. É que Deus não constituiu ninguém déspota, Deus constituiu autoridade. Sim. A pessoa é que pega o poder e exorbita os limites do seu poder, se tornando um déspota. Porque, como já dissemos lá atrás, o Senhor Deus constituiu autoridades, constituiu poder com o objetivo da glorificação do seu nome, com o objetivo da pacificação da vida em sociedade, com o objetivo didático e administrativo de qualquer instituição. Então, Nabucodonosor, ele era o grande imperador de Babilônia, o rei de Babilônia, e teve um momento que ele se ufanou, que ele se exaltou, ele achou que era soberano como soberano é Deus. E ele então começou, isso é relato expresso da Bíblia, texto autoexplicativo, ele começou dizendo: não foi tudo isso que eu criei? Não são essas terras feitas por mim, não é isso conquista minha, não é isso feito aquilo, não sou eu quem faço, não sou eu quem desfaço. E o Senhor Deus, para repreendê-lo, para mostrar que quem é soberano e quem o instituiu foi Deus, e que se ele tivesse que glorificar alguém, é glorificar a Deus, porque para isso as autoridades são constituídas, o Senhor Deus fez com que ele vivesse um período fora do seu palácio, na condição de animal. A Bíblia nos relata de forma literal que começaram a crescer pelos como crescem os animais, e ele, como que quadrúpede, foi para a relva, foi para o relento comer capim. E isso é uma demonstração de um poder que destrói. O poder, quando ele te eleva, quando ele começa a figurar na sua cabeça, de modo a te apresentar como melhor que os outros, este poder é destrutivo. Fuja desse tipo de poder. Não permita que você que está investido de autoridade, você que foi consagrado a uma determinada
posição na obra de Deus, ou na empresa onde você trabalha, ou na condição de político, ou líder de uma determinada comunidade, não deixe que o poder te suba a cabeça. Subir a cabeça é uma forma, um modo figurado de dizer que é você se achar melhor que os outros. Você achar que o fato de ter um determinado poder te dar um poder que você não tem, e este poder que você não tem seria para humilhar o teu próximo, para tirar vantagem, para tomar decisões equivocadas, tirar vantagem, querer ganhar mais do que aquilo que você deveria ganhar. Destruir vidas. O Fagner citou aqui, por exemplo, o caso de Mussolini, citou aqui o general Franco, citou Hitler, citou aqui a família Castro, aí em Cuba. Nós tivemos aqui na Venezuela, né, o Hugo Chávez, sujeito que veio degringolando um país que era considerado um dos melhores países aqui da América do Sul. E hoje é a verdadeira desgraça, não precisou nem de 2, 3 décadas para isso. Exato. É o patinho feio do nosso continente. Então, não deixemos que o poder nos seduza. Foi investido do poder, seja ele qual for, seja a autoridade qual for que você tenha sido investido, utilize esta autoridade, primeiramente, para glorificar a Deus e depois para abençoar, para ajudar as pessoas que interagem com você. Seja solícito, seja benevolente, tolerante, respeitoso, né? Seja humilde. Poder que destrói. Nós tivemos um episódio recente aqui na nossa sociedade, aqui na Baixada Santista mesmo, agora durante a pandemia, um personagem investido de poder, exercendo uma função de desembargador no Tribunal do Estado de São Paulo, um sujeito em suas atitudes petulante, desrespeitoso, déspota, humilhou um profissional público, um guarda municipal de Santos, rasgou a multa, jogou na cara dele, chamou ele de analfabeto, ligou para o superior hierárquico dele, chegou falando numa língua internacional, no francês, com o objetivo único de subjugar o agente público. Menosprezar o agente público. Isso é ridículo. Não se admite mais no contexto social que nós vivemos esse tipo de postura. Eu confesso para vocês, para os meus irmãos, que se tem uma coisa que me incomoda tremendamente é alguém querer ser melhor do que o outro. Não faça na minha frente. Não faça comigo, principalmente, porque você vai suscitar realmente um desprazer muito grande. Então, sejamos humildes. Utilizemos exemplos que nós vamos ver na outra lição, como os exemplos que nós vamos citar nas outras lições. Agora, eu vou aqui bater nesse bate-bola com o meu irmão Wagner. O que mais que nós poderemos citar como exemplo de poder destrutivo? Um poder que não constrói, mas que destrói. Um poder que não edifica, mas que arrasa. Poder que não dá prazer de você conviver com a pessoa, mas que dá sempre prazer de você se distanciar da pessoa. Como é que é isso aí? Olha, eu vou te dizer que esse poder está em todas as áreas. Quando falo em todas as áreas, é em tudo mesmo. Dentro da igreja, como o Reginaldo começou a falar, você tem o poder da palavra. Quando você começa, você que é um camarada que tem aí influência dentro da igreja e começa a proferir palavras contra irmãos da igreja, contra a liderança da igreja, contra a música, contra o pessoal que trabalha ali na recepção, contra as mulheres, isso é terrível. Apenas para soltar a tua vontade, a tua opinião sobre alguma coisa.
A tua opinião não está acima de tudo, nem está acima da verdade. A opinião do ser humano, ela tem que ser basilada pela palavra de Deus. Julgar a outra pessoa, julgar o próximo, é uma coisa horrível que está acontecendo dentro de nossas igrejas. Em todas elas, não há diferenciação. E não é só na igreja evangélica, em todos os tipos de religiões isso acontece. A própria manipulação do homem de chegar ao poder, de querer dominar tudo, de querer ser essa pessoa influente sobre as outras. Isso tem acontecido muito em nossas igrejas, como o Reginaldo falou, e tem atingido também família, no trabalho, em todos os lugares. Você quer ver um exemplo de poder que você não percebe? Quando você está no trânsito, você se transforma. Você reclama de alguém que está lento, você reclama de alguém que está muito rápido. Você reclama de alguém que passa no farol vermelho, você reclama de alguém que para no amarelo. Você reclama de uma pessoa que atravessou na faixa de pedestre, mas quando você está na faixa de pedestre, você reclama do motorista que não deixou você atravessar. Você tem o poder no trânsito, outras pessoas também têm um poder maior, às vezes tem um carro melhor que o seu, um carro que anda mais rápido que o seu. Aliás, vindo aqui para casa do Reginaldo, aconteceu comigo. Eu estava vindo ali no terminal do de Bastos, tive que parar na esquerda, no farol, e um cidadão parou atrás de mim, acendeu tudo que é luz, eu não sei onde arrumou tanta luz naquele carro. Eu acho que ele usou todas as luzes e deve ter acionado mais 2 lanternas dentro do carro contra mim, eu nunca vi tanta luz, e não tinha como sair da esquerda para ele passar. Ele ficou nervoso, quando ele conseguiu me passar pela direita, ele me cortou, me fechou. Eu estava numa velocidade tranquila, mas ele vai com Deus, né? Tem que ficar na paz nessa hora. Imagina se eu perseguisse o rapaz. Quantos casos nós temos no trânsito que acontece que pessoas morrem. E isso acontece também no seu trabalho. Quando você tem o poder de mandar em alguém, quando você tem o poder de, principalmente, de demitir pessoas. Quando você demite uma pessoa do trabalho, você não está mandando uma pessoa embora, você está mandando uma família inteira embora. Já parou para pensar nisso? É uma casa que para por causa de uma decisão que você tomou. E a sua decisão foi correta? Você tentou restaurar aquela vida? Você tentou restaurar aquele profissional? Alguma vez você conversou com ele? Não é uma, nem duas, nem três, não. Como Jesus nos dá muita chance, você precisa dar chance para aqueles que são subordinados a você. Capacitando e não tendo medo que aquela pessoa suplante você em capacidade e te ultrapasse. Se ela ultrapassou é por méritos próprios e não cabe a você trancar alguém nesse sentido. Isso acontece muito dentro da igreja. Muitas vezes. Às vezes nós temos crentes que já estão há 20 anos no banco, mal conseguem se expressar na igreja, vez ou outra oram ali, e de repente alguém se converte a Jesus Cristo, vai estudar, em questão de 2 anos já está estudando para ser um bom pastor, tem o poder da palavra na igreja, administra bem, aí o cidadão fica com ciúmes. Nós temos muito casos, principalmente nós que estamos fazendo seminário, tem muitos pastores com ciúmes de seminaristas, que seminaristas tomem o cargo dos pastores. Nós não estamos aqui para isso, nós estamos para glorificar a Deus, nós estamos para trabalhar para o reino de Deus, somando na igreja de Jesus Cristo. Nós fizemos seminário para conhecer a palavra de Deus, ou seja, o Deus que se revela através da sua palavra. Não é com o objetivo de ficar destronando ninguém, né, ou perseguindo ninguém. E eu vou te falar uma coisa, nós que estudamos um pouco mais a palavra, sabe o que ela faz com você? Ela rasga você no meio. Ela destrói todo esse poder que você acha que tem. Você simplesmente se dobra, se ajoelha para a palavra de Deus. Ela é fantástica e coloca você no devido lugar. Estude mais a palavra de Deus, estude mais sobre esse poder e tenha o poder, sim, de expandir o reino de Deus, de pregar o evangelho. Esse poder foi te dado pelo próprio Deus e nós temos essa incumbência dada por Jesus Cristo para praticar a grande comissão. Esse é o poder que nós precisamos utilizar no dia a dia. Interessante que no âmbito domiciliar, no âmbito familiar, a gente encontra esse poder que destrói. Aliás, essa tem sido uma das vertentes mais frequentes na vida da sociedade moderna. Quantos e quantos lares são desfeitos em consequência do individualismo, em consequência
do antropocentrismo, em consequência do egocentrismo, em consequência do ciúme, em consequência de um poder de querer dominar o esposo ou a esposa, um poder que as pessoas imaginam que tem, que é de ser dono do seu cônjuge, dono no sentido mais absoluto da palavra, de que a minha esposa, ela só pode viver nesse mundo se ela viver ao meu lado, ao meu serviço, se ela for subserviente a mim, se ela fizer aquilo que eu quero que ela faça. A minha esposa, ela não pode trabalhar, né? Muito a gente vê isso. O marido não permite que a esposa trabalhe. Em alguma proporção também, algumas mulheres não pode ver sequer o marido conversando com outras pessoas, e alguns maridos não podem ver as suas mulheres conversando com outras pessoas porque já acha que ele está sendo traído. Isso é uma falta absoluta de confiança, de respeito e o uso negativo do poder, da condição de esposo. Isso acontece também nas relações entre pai e filho. Nós temos instruções bíblicas que diz que o filho deve, aliás, é um mandamento: filho, obedecei em tudo aos vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. É o primeiro mandamento com promessa, ou seja, obedecei ao teu pai e à tua mãe, para que te vá bem na terra e os seus dias se prolonguem. Entretanto, o que nós vemos hoje como disse o meu irmão Wagner há poucos momentos, são pais que não sabem colocar limites nos seus filhos. Os filhos não aprendendo limite na maior e mais eficiente escola que existe, que é o lar, que é o regramento dos pais, ele se torna uma pessoa sem limite, uma pessoa sem parâmetro, uma pessoa que não conhece a autoridade, que não conhece hierarquia, que não reconhece absolutamente nada que seja superior ao seu ego, o seu desejo desenfreado de ter e obter tudo o que deseja. Isso aconteceu com os filhos de Davi. Os filhos de Davi. Isso aconteceu também com os filhos do sacerdote Eli. Samuel. Né? Isso aconteceu com Samuel. Nada obstante serem grandes homens de Deus, grandes instrumentos na mão de Deus, mas esses homens falharam dentro dos seus lares. Sim. Por quê? Porque começaram a utilizar um argumento, como é muito comum hoje. O meu filho viu uma pessoa roubando a outra, ele ficou traumatizado. Hoje tudo causa trauma. Eu não quero, obviamente, tomar todas as pessoas com a experiência de vida que eu tive, mas não foi uma e nem duas vezes em que, trabalhando, eu era gerente de empresas em São Paulo, algumas vezes os bandidos entraram na empresa, me colocavam um revólver na cabeça, mandavam ajoelhar, abrir o cofre, mata ele, mata ele, mata ele. Mas em consequência de eu ter experimentado na infância dificuldades, eu saber que a vida tem seus percalços, para a glória de Deus, nenhum desses problemas me causaram nenhum trauma. Nenhum problema eu trouxe de tudo isso. Não é porque, graças a Deus, o Senhor Deus me deu condições de encarar essas circunstâncias sem qualquer problema. É verdade que tem pessoas que não têm um preparo psicológico, talvez para suportar tamanho tipo de pressão ou de desafios, mas seguramente a falta de limite que os pais deveriam ensinar aos seus filhos dentro de casa já faz com que eles se tornem pessoas mais suscetíveis a trauma por qualquer problema. Às vezes ele nem é vítima. Às vezes ele está vendo alguém sendo assaltado e ele já se fica traumatizado. Né? Às vezes não foi ele quem bateu no carro do vizinho, né? Ou do outro motorista na rua, mas ele já não consegue mais dirigir porque ele fica traumatizado. A pessoa cria simplesmente bloqueios na sua vida. Por quê? Porque o poder, a autoridade que edifica, que é uma autoridade que impõe limite,
uma autoridade que repreende quando existe erro, uma autoridade que demonstra que para cada erro há consequência, não foi exercida segundo o necessário na vida dessas pessoas. Nós vemos muitos pais exagerando no processo de educação dos seus filhos. Os pais que não sabem efetivamente corrigir os seus filhos quando necessário, dando a repreensão adequada para um determinado tipo de erro que cometem. Mas ficam, como nós dissemos agora há pouco, receosos de que eles vão se traumatizar e perdem a oportunidade de didaticamente ensinar os seus filhos que erro trazem consequências e consequências merece repreensão. Temos que tomar cuidado dentro de nossas casas, principalmente um recado aqui para os homens que trabalham 12, 14, 16 horas por dia, ininterruptos, às vezes sem folga, não dando tanta atenção para a família. Se você tem esse poder de trabalhar tanto, de trazer tanto recurso financeiro que nós falamos para dentro de casa, começa a repensar um pouco. Esses homens que trabalham tanto, que não educam suas famílias, assim como Davi trabalhava muito pelo reino de Israel, ele deixou a casa um pouco de lado. O que ele deveria ter feito, não sei, aí só Deus sabe dizer, os propósitos são de Deus. Mas cuidado com esse poder de trabalhar tanto, você achar que é tão forte, tão inteligente, tão saudável, tão capaz de trabalhar. Querer acumular riqueza, principalmente, bens materiais. Exatamente, você destrói a sua casa. Quantos casamentos são desfeitos porque as mulheres estão insatisfeitas porque não tem um marido em casa? Não tem um companheiro. Tem um reclamão que chega à noite pedindo comida, querendo tudo organizado e acha que tem o poder sobre a família. E temos que tomar cuidado com isso também. É só uma coisa que eu lembrei aqui. Isso tem acontecido muito porque no meu ramo de trabalho, eu trabalho em supermercado e tem muitos gerentes que trabalham de 12 a 16 horas por dia. E a maioria desses casamentos são desfacelados. E os chefes também, tem muitos coordenadores, supervisores, gerentes. Eles trabalham demais, mas as suas vidas familiares estão destruídas. Temos que nos regrar com isso, não trabalhar tanto, trabalhar para o reino de Deus junto com a família, trabalhar pela família, para que não haja essa dissensão dentro do lar. E é interessante, nesse ponto de vista que o Wagner está levantando, por quê? Porque o homem foi investido de um poder, de uma autoridade por Deus para tornar-se cabeça de sua família. Ele veste a camisa da empresa onde ele vai trabalhar, mas ele não veste a camisa da família. Ou seja, ele substitui uma coisa pela outra. A família torna-se como que alguma coisa insignificante na vida dele. E é a família a instituição de maior importância em qualquer meio social que você vai viver. É ela quem gera toda a estrutura para a sociedade. Todos os valores que a sociedade vive lá fora é formado aqui dentro da família. De modo que a família indo mal, a sociedade vai muito mal, porque a sociedade é um reflexo direto da família que nós vivemos. Então, isso é exemplos muito claros. Nós encontramos pais que se excedem na autoridade, no poder de educação dos seus filhos, espancando, saindo dos limites da educação que a Bíblia, inclusive, instrui que os pais exerçam sobre os seus filhos. Isso é muito ruim. Isso tem causado problemas diversos. Ainda nesse campo do poder que destrói, nós poderíamos citar aqui, por exemplo, o caso de José do Egito. Né? José do Egito foi um grande governador. Né? Nós sabemos que ele não era egípcio, porque ele era judeu. Né? E ele foi para o Egito na condição de escravo. O Senhor Deus o elevou à condição de governador do Egito, se tornando o segundo homem mais importante daquele reino. Né? E ele deparou-se, reencontrou os seus irmãos, principalmente aqueles que o haviam vendido como escravos para o Egito.
ele agora é investido do poder de ser um governador, de ser alguém que mandava e as pessoas teriam que cumprir. Ele poderia muito bem dar forra para os seus irmãos. Podia ter mandado matar aqueles. Dar a paga para os seus irmãos do tipo de tratamento que os irmãos deram para ele. Mas ele foi o quê? Ele foi diferente. Esse não é objeto da nossa lição. É da semana que vem. Ele extrapolou um pouco aqui, mas fica uma palhinha para o que tanta coisa negativa que nós falamos hoje. Semana que vem você vai aprender um pouco sobre o que é um bom governo. Do que é positivo. Governo que constrói e não que destrói. Né? Você tira como exemplo ali o povo de Deus, tira como exemplo para sua família. O povo de Deus ali com Abraão, Abraão começou a dominar, porque Abraão já era ali, ele é o patriarca do povo de Deus. Ele começou a crescer e ficar muito forte. Quando cresceu muito, chegamos ali na época de Juízes, onde o povo começou com muita idolatria e começaram a buscar a Deus para que mudasse aquela história pedindo um rei. Então Deus se compadeceu do povo, mesmo não querendo colocar um rei, se compadeceu e instituiu rei Saul. Israel dominou nas mãos de Saul. Saul conquistou muito mais do que o próprio rei Davi. Saul, em matéria de guerra e de conquista, ele foi maior que o rei Davi. Quando Davi assumiu, Davi acabou de conquistar tudo. Davi conquistou tudo que era para ter conquistado e transformou Israel numa grande nação, uma nação poderosa a qual todos temiam. Tanto que Salomão, quando assumiu, não fez nada, somente administrou o reino. Não tinha guerra na mão de Salomão, porque Davi tinha lutado tudo. Por isso que Davi foi proibido de construir o templo de Salomão. Salomão construiu porque Davi tinha sangue das guerras que ele lutou. Mas Salomão somente administrou. Você percebeu o auge que chegou o povo judeu? O poder que eles tinham? Aí eles alcançaram uma soberba tal que começaram a chamada prostituição. Essa prostituição que nós estamos falando é a prostituição de adoração. Começaram a adorar Deus e a outros deuses também. Começou aquela miscelânea de religiões dentro do povo judeu. Isso culminou ali no profeta Jeremias. É interessante vocês lerem aí em casa Jeremias 21, do 4 ao 14. O que Deus fala para aquele povo. Deus já está ali no auge também da sua paciência. Ele fala, vou acabar com vocês. Nabucodonosor vai dominar isso aqui, vai levar vocês escravos, vai tirar vocês da sua terra. Vocês vão perder tudo que vocês têm. Os que ficarem na terra vão morrer de fome. E os que saírem daqui vão viver como escravos. Lá em Provérbios 28, 9, Deus fala para o povo dele que a oração deles é abominável. Ele já não ouve mais a oração. Cuidado com o que você faz com o seu poder, porque quando Deus pega a sua família, pega a sua igreja, quando pega governos, ele derruba de uma maneira rápida. Ele se cansa daquilo e ele simplesmente corta de uma vez. Isso tem acontecido na história. Você pode pegar todos os grandes governantes ruins. Eles foram simplesmente degolados, eles foram destruídos. Deus destrói famílias que acham que estão acima do bem e do mal, e governos também, e igrejas também. E isto nós temos visto. Interessante a gente pensar até que ponto chega um poder que destrói. Nós podemos usar como exemplo maior desse governo que destrói a perseguição que o próprio Deus Jesus Cristo sofreu quando veio aqui na Terra. Jesus Cristo sofreu perseguições das mais diversas. Foi cuspido, foi chicoteado, foi obrigado a carregar uma cruz pesada, não pôde, ou melhor, não pôde como força de expressão porque era Deus e fez o que tinha que fazer, mas foi tolhido na sua liberdade de andar em muitos lugares para pregar a palavra de Deus, porque regularmente onde estava, e a Bíblia registra isso de forma textual e expressa, o Senhor Jesus Cristo, por vezes, tinha que usar do seu poder sobrenatural e cegar temporariamente as pessoas que estavam no seu redor para que ele pudesse sair dali porque eles queriam apedrejá-los. Os judeus, eles tinham uma prática naquele tempo, aquele povo antigo tinha uma prática que eles encurralavam uma pessoa
num despenhadeiro e o empurravam. Eles sufocavam a pessoa até a pessoa cair daquele penhasco. Quando a pessoa caía, ela danificava a coluna, não podia mais caminhar. Eles cavavam um buraco, enterravam a pessoa até a altura da cintura e depois ateavam fogo. Isso era muito triste. Depois apedrejavam, cobriam as pessoas. Eles quiseram fazer isso com Cristo Jesus por diversas vezes. Ou seja, o poder do tempo de Cristo Jesus, o poder estatal do seu tempo, bem como também o poder religioso, foi um poder que só serviu para destruir. De tal forma que culminou na morte do Filho de Deus, na crucificação do Filho de Deus. Como é que nós estamos exercendo o poder que Jesus Cristo nos estabeleceu? Você que pode ser um pastor, você que pode ser um presbítero, você que pode ser um diácono, você pode ser o presidente da sua igreja, você pode ser o vice-presidente, você pode ser diretor de patrimônio, enfim, você pode ter uma diversidade de função dentro da igreja que é o corpo de Cristo. Que tipo de poder você está exercendo? O exercício desse poder que você vem utilizando dentro da obra de Deus, ele está edificando ou ele é um poder destrutivo? É um poder eivado, ou seja, carregado de vaidade, carregado de egocentrismo, carregado de mentira, carregado de perseguição, carregado de ambição, carregado de ciúmes. Oremos a Deus, busquemos no Senhor uma alternativa bíblica para o exercício daquele poder ou autoridade que o Senhor Deus nos investiu. Eu queria ver as considerações finais do meu irmão Wagner, e aí nós oramos e nos preparamos para a próxima lição, que vai falar o anverso do que nós estamos tratando hoje. Nós aqui, eu e o Reginaldo, também temos o poder, através dessa ferramenta, de esboçar muitas ideias, muitas coisas, mas elas não podem ser ditas. Até mesmo esse nosso poder de persuasão ou de convencimento, através dessa ferramenta, tem que ser contido em muitas palavras. Então eu peço que você ore ao Senhor Jesus Cristo, peça a Deus que o Espírito Santo te oriente em como você deve caminhar. Nós precisamos fazer uma certa reflexão em nossas vidas. Às vezes nós temos que usar aquele jargão que fala a vertente, né? Nós temos que mudar a direção do rio. E isso, às vezes, temos que pensar sobre nossa vida. Nós estamos numa direção correta? Comece a analisar como você é dentro da igreja, como que você é no trabalho, como que você é dentro da sua família. Perceba o dano que você pode estar causando nessas instituições. Ore para o Senhor para que você mude. Todos nós precisamos de mudança. Eu preciso de muita mudança. Amém. Tenho muitos erros e tenho orado nesse sentido. Amém. E quando você reconhece os seus erros, já é o primeiro passo para uma boa melhora na sua vida espiritual. Então, meus amados, chegamos aqui ao final dessa lição de hoje. No domingo que vem, nós iremos tratar do tema o poder que constrói. Seria o antítipo desse poder destrutivo, deste poder que não edifica. Seria exemplos de pessoas que, investidas do poder, agem para a glória de Deus. Né? Que já saibamos, desde agora, pegar esses exemplos ruins, que não são exemplos taxativos, são apenas exemplificativos, que nós aqui citamos. Esses exemplos que não edificaram na vida dessas pessoas, desses personagens que nós citamos. E que nem tampouco nós podemos utilizar desses exemplos para as nossas vidas. Principalmente, tendo a plena consciência de que nós somos instrumentos de Deus para a glorificação do seu nome. E o poder, seja ele qual for que o Senhor Deus tenha nos dado, o objetivo é que nós utilizemos para bendizer o nome do Deus Todo-Poderoso. Tá bom assim, meus amados? Então nos encontramos no próximo domingo e aí nós vamos
tratar desta outra modalidade de poder. Ô Wagner, ora aí para o Senhor, agradecendo pela escola bíblica de hoje. Pai amado, Pai querido, obrigado por essa ferramenta virtual a qual nós podemos dar continuidade à Escola Bíblica Dominical, já que não é possível nos reunirmos no tempo, Senhor, mas o Senhor nos dá esse presente, também essa ferramenta que pode ser utilizada aí para o bem e para a propagação do reino. Eu te agradeço, Senhor Jesus, por minha vida, a vida do Reginaldo, a vida do Pablo, que estamos juntos na empreitada dessa revista, pela vida do nosso pastor que tem nos apoiado, Santo Senhor. Abençoa a Primeira Igreja Batista do Tudo de Bastos e todo o teu povo na face da terra, Pai. E que esse poder que habita em nós seja utilizado para a glória do teu nome com responsabilidade, vivendo e amando a verdade, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Em nome desse Senhor, eu oro agradecido. Amém. Senhor Jesus abençoe vocês. Glória a Deus, até a próxima.